Olá, meu irmão, olá, minha irmã, olá, meu amigo e minha amiga, que a paz do Senhor esteja sobre você e sobre toda a tua família. O apóstolo Paulo, na carta dele aos Gálatas, capítulo 5, verso 1, ele nos diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade, meu irmão, é a coisa mais importante que a pessoa pode ter. São três coisas importantes, são três coisas básicas que Deus nos deu e sem a qual a gente não pode viver: a liberdade, a paz e a saúde. Se você tiver paz na tua alma, se você tiver liberdade plena e se você tiver saúde, meu amigo, o resto você conquista qualquer coisa. Você tem disposição para correr atrás, para fazer acontecer. Sem liberdade, o homem não é nada. Essa semana aconteceu uma coisa que eu fiquei muito preocupado. Teve um humorista, ele é humorista, ele faz piadas. Eu, na verdade, nunca vi as piadas dele. Eu vou dizer que as piadas dele são de super mau gosto. São piadas até ofensivas. Eu não sei, eu não conheço, nem conhecia ele, fiquei sabendo dele agora com esse acontecimento. Ele fez uma piada, não sei qual foi a piada que ele fez, e uma juíza condenou esse humorista a 8 anos de detenção, regime fechado, por ter feito aquilo que o trabalho dele diz que ele tem que fazer, que é piada. Gente, o cara foi preso, foi condenado, melhor dizendo, não sei se já está preso, por dizer aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer. Você tem todo o direito de expor a tua opinião. Eu posso não gostar, não concordar com você, mas eu não tenho o direito de te calar. Você tem o direito de falar: olha, eu gosto muito de você, acho que você é um cara legal, você é um cara maneiro. Ou eu não gosto de você, você é uma pessoa péssima, uma pessoa horrível, eu quero distância de você. É um direito teu. Eu não posso impedir você de falar. Caso você diga alguma coisa que me ofenda, que eu me sinta assim, ofendido moralmente, de qualquer forma, eu tenho processos legais, tem meios legais para eu agir. Eu posso te processar, eu posso fazer uma coisa dentro da lei, mas nunca impedir você de falar. Você tem que ter a liberdade. Você tem que ter a liberdade de poder dizer aquilo que você pensa. E eu de concordar ou não com aquilo que você faz, com aquilo que você diz. Né? Se você é livre, você tem essa liberdade para isso. Eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando, eu estava conversando com um amigo de trabalho, um colega de trabalho, e eu falei: cara, rapaz, ele estava fumando, disse: rapaz, larga esse cigarro vai fazer mal para você. Ele virou para mim, mas me disse coisas tão pesadas, me humilhou de uma tal maneira que eu me senti dentro de mim, eu me senti nu. Eu me senti pelado na frente dele, na frente de todo mundo. As coisas que ele me falou foi, mas ele não se cansou. Ele chegou para mim, botou dentro da minha cara e falou, e eu fiquei sem resposta. Eu fiquei sem ação. Meu coração ficou pesado, ficou no chão. Por que aquilo? Eu só brinquei com ele: rapaz, esse cigarro vai acabar te matando. Meu irmão, minha irmã, minha amiga querida, meu amigo, você não tem noção do que aquele cara falou para mim. Com um prazer, ele teve prazer de falar aquilo que ele me falou. E meu coração ficou muito apertado, muito triste. Eu passei o resto do plantão me sentindo mal. Quando eu cheguei em casa, eu conversei com Deus. Falei: Deus, eu não quero, eu não vou deixar que meu coração fique manchado por causa disso. Porque a oração do Pai Nosso diz: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Se eu não sou capaz de perdoar quem me ofende, como é que quando eu pecar, e eu peco todo dia, toda hora, todo instante, eu vou chegar diante de Deus e pedir perdão a Ele pelos meus pecados? Eu tenho que ser coerente. Se eu não sou capaz de te perdoar pelas tuas ofensas, que direito eu tenho de chegar diante de Deus e pedir perdão pelas minhas ofensas a Deus? Mas aquele rapaz, aquela pessoa, ele teve todo o direito de falar aquilo que ele quis dizer. Sabe, eu não podia impedir ele de falar, de calar a boca dele. É uma questão de liberdade, ele pode dizer o que ele quiser. Se eu me senti muito ofendido, mas não era motivo para processar e aquilo ficou por lá. Aí quando eu cheguei em casa, eu orei, conversei com Deus. Sinceramente, meu coração está em paz. Sempre esteve em paz em relação a ele, eu esqueci aquilo. Depois a gente passou a conversar, ele chegou para mim e perguntou se eu estava com raiva, aborrecido. Eu disse que não, que tinha, nem me lembrava mais daquilo. E certas coisas acontecem na tua vida, é como uma ferida. Você corta o teu dedo, o teu braço, uma ferida, e com o passar do tempo aquilo seca, aquilo passa, não dói mais, mas fica a cicatriz. Você não sofre uma amnésia, você lembra daquilo. Só que você olha para aquela cicatriz, tu não sente mais nada, foi coisa do passado. É o que eu sinto hoje em relação àquilo que aconteceu.
foi coisa do passado, eu não vou esquecer. Eu não tive uma amnésia, não levei uma pancada na cabeça para esquecer. Então eu me lembro que do dia muito ruim, o dia mau que eu passei. Mas diante de Deus eu digo para você, com todo o meu coração eu digo para você, isso não me afeta mais. Ele é uma pessoa querida, já orei por ele, oro por ele, é uma pessoa querida. Entendeu? Foi um bom amigo de trabalho e que Deus o abençoe. Não tenho tido mais contato com ele, que Deus o abençoe. Quero muito que um dia ele aceite Jesus, encontre Jesus, para que a gente possa encontrá-lo no céu. Não tenho nada no meu coração. Eu peço sempre a Deus, Senhor, que meu coração seja puro, seja livre, que não guarde mágoa nem ressentimento de ninguém, porque isso é horrível. Porque quando você sente raiva de alguém, desprezo de alguém, rancor de alguém, só quem sofre é você. Enquanto você se corrói naquela sua raiva, naquele seu ódio, naquela sua ira, a pessoa que te ofendeu geralmente não está nem se lembrando do que fez com você, não está nem aí se você está se sentindo bem ou mal. O teu ódio, ele é um veneno contra você mesmo, porque aquela pessoa que te ofendeu já nem lembra que te ofendeu, já nem se lembra que fez ou disse alguma coisa contra você. Então, perdoar é um bem para você mesmo, mas você não pode impedir as pessoas de falar o que elas quiserem falar. Você tem que ter um coração sadio, um coração espiritualmente sadio, para não guardar aquela raiva, não guardar aquela mágoa. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. É claro que na hora que ele vai te ofender, aquilo vai te magoar, mas você tem que ter sabedoria do Espírito Santo para não deixar aquilo fazer um ninho no teu coração. Você saber perdoar, se deixar levar aquilo para longe de você. Então, meu irmão, a liberdade é a coisa mais importante. Você não pode prender um humorista por ele fazer piadas. Porque se fosse assim, você é do tempo do programa dos Trapalhões, quantas piadas que hoje em dia seria considerada gordofobia, homofobia, racista, que o Renato Aragão e a sua turma fazia. E a gente se divertia, a gente ria, não tinha nada demais. Chico Anísio, quantos personagens ele teve, que se fosse hoje iam até querer prender, cancelar o Chico Anísio. Hoje o mundo se tornou muito chato. Tudo que você diz ou faz ou pensa é racismo, é fascismo, é homofobia, é preconceito. O mundo se tornou chato. Você não tem direito a pensar. Você tem que ter. É uma sociedade de pensamento único. Você é bem aceito, você é bem visto enquanto você pensar como o sistema quer que você pense. Quando você deixar de pensar como o sistema, você passa a ser um fascista. A ditadura, ela não tem limites. Ela começa com um e vai se proliferando até alcançar a totalidade, até censurar toda uma nação. Você tem que ter liberdade de escolha. Você pode escolher o teu presidente, não importa se ele é o A ou B. Você tem direito de falar bem do teu candidato e de falar mal do candidato que você não gosta. É um direito teu, desde que você não cometa crime com aquilo que você fala. Você tem direito de abraçar a fé em Jesus Cristo ou de rejeitar a fé em Jesus Cristo. É uma escolha tua. Sendo que se você rejeitar a fé em Jesus Cristo, a sua eternidade vai ser terrível. Mas Deus te dá o direito de escolher. Jesus falou assim, eis que estou à porta e bato. Jesus é cavalheiro, ele é educado, ele toca a campainha da tua porta, ele bate na tua porta. E se você o convidar para entrar, ele entra e ceia com você. Mas se você não convidar, ele te dá liberdade. Ele é o teu Criador, ele é o teu Senhor, ele é o dono de tudo. E ainda assim, ele pede permissão para entrar na tua vida. Se você deixar, ele entra e faz a transformação necessária. Se você não deixar, ele te respeita e vai embora. E você colhe as consequências do desprezo que você deu ao sacrifício do Calvário. Mas você tem a liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. As pessoas têm direito à liberdade. O nosso país está caminhando por um perigo muito grande, a gente não está se apercebendo. Você sabia que lá na Coreia do Norte, o pessoal não sabe o que é um Facebook, não sabe o que é um YouTube? Se você perguntar quem é Michael Jackson na Coreia do Norte, eles não sabem quem é. E o mais grave de tudo, se você perguntar quem é Jesus Cristo, eles nunca ouviram falar, porque na Coreia do Norte existe uma ditadura total. Lá existe o culto à personalidade. As pessoas adoram o ditador norte-coreano, Kim Jong-un. Quando ele passa, as pessoas se curvam, as pessoas veneram, as pessoas gritam como se estivesse vendo o próprio Cristo. Ele não admite religião lá, ele não admite liberdade alguma. As pessoas têm que pensar exatamente como eles pensam. Uma vez, há uma reportagem, uma matéria no YouTube, ele estava pregando não, fazendo um discurso, e o discurso dele foi cansativo. O tio dele cochilou. Ele foi e mandou fuzilar o tio dele. Lá, todas as casas tem que ter um retrato dele na parede. Houve um documentário em que a casa da mulher pegou fogo, ela foi, tirou as crianças dela de casa e fugiu.
A mulher foi presa porque a obrigação dela, segundo ele, era primeiro tirar o retrato dele da parede, salvar o retrato dele, que morresse o filho dela, mas o retrato é prioridade. O Brasil não pode caminhar para esse ponto, onde seja uma sociedade de pensamento único. Se você pensar diferente do sistema, você é fascista, você é nazista, você tem que ser condenado, tem que ser cancelado. Meu irmão, liberdade. Você tem o direito de falar para mim aquilo que você pensa de mim. É um direito teu, você não é obrigado a gostar de mim. Se você gostar, você tem o direito de falar, eu gosto de você. Se você não gostar, tem direito a falar, eu não gosto de você. Acabou. Ninguém pode me obrigar a gostar de você. É um direito teu. Liberdade com responsabilidade. Você tem que saber aquilo que você fala para que você não cometa um crime com as suas palavras e por essas palavras você seja processado. Você pode ser processado, mas nunca silenciado. Jesus não veio aqui para nos amordaçar, mas para nos dar liberdade. Foi para isso que ele nos chamou. Então, se você parar para pensar no que tem acontecido no nosso país, nós temos acontecido coisa muito estranha. O Brasil não tem mais um presidente. O Brasil tem um homem que manda em tudo. Ele decide quem fica preso e quem é livre. Ele decide que qualquer um pode fazer. Ele caça mandatos de alguém que foi eleito com milhares e milhares de votos. Ele cancela tudo aquilo, ele faz o que ele quer e não existe um homem com peito, com coragem para bater de frente com ele. O que está havendo com o nosso país? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O Brasil está vendo uma iniquidade tremenda. No carnaval, o homem blasfema de Deus. O homem está afrontando a Deus nas piadas, nas novelas, no cinema, nos programas de televisão. O homem ri de Deus, zomba de Deus. Então, Deus chegou a um ponto que entregou o Brasil à sua própria sorte. O homem, o brasileiro, está colhendo aquilo que ele plantou. Ele desafiou a Deus. Então, Deus deu a ele líderes que eles merecem, que nós merecemos. Os nossos pecados afrontaram tanto a Deus, que Deus diz, é o que vocês querem, então colhe o que vocês plantou. E botou homens malignos para nos governar. Cabe a nós, Igreja do Senhor, orar, buscar, jejuar, porque a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Igreja do Senhor, a solução do Brasil está no teu joelho, joelho no chão, oração, clame, busque ao Senhor para que Ele liberte a nossa nação, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Todos nós temos direito de falar, não importa quem você apoia, que você deixa de apoiar, é direito teu de concordar ou discordar, e ninguém pode calar a tua voz, porque sociedade de pensamento único é tudo menos uma democracia, é uma ditadura. E Jesus Cristo não veio para nos aprisionar, veio para nos libertar, porque ele diz, e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pense no que está acontecendo com o Brasil, não se revolte, não fique triste, não perca a esperança, porque no final nós sabemos quem é o grande vencedor. Jesus Cristo é o grande vencedor e o povo dele é o grande vencedor. Mas até que Jesus Cristo venha e coloque a coisa no seu devido lugar, meu irmão, ore, vá para o joelho, clame a Deus pela nossa nação, para que Deus nos livre do que está acontecendo, e a tendência é piorar. Se o povo de Deus não se manifestar, a tendência é piorar. Eu não quero virar uma Coreia do Norte, eu não quero virar uma Cuba, eu não quero virar uma Venezuela. Eu quero um Brasil livre, feliz, um povo amistoso, amigável. Eu quero um país seguro, onde os turistas tenham o prazer de vir para cá e onde eu possa andar na rua tranquilamente com o meu celular, sem medo de ser assaltado, sem perder o meu carro, a minha moto, sem ser morto por uma bala perdida. É isso que eu quero para o meu país. E isso não está na mão está na mão do homem, mas o homem negligenciou. Então nós temos que buscar em Deus, porque é no Senhor que vem a nossa resposta. O Brasil, apesar deles não quererem, mas o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos passando por essa fase, porque nós afrontamos a Deus com o nosso pecado, aí Deus nos entregou a nossa própria sorte. Mas se houver mudança na gente, se houver arrependimento, se a gente clamar pelo Senhor, a resposta virá. Tenha certeza disso. O Brasil é grande porque é um país abençoado. Aqui a gente não tem furacão, não tem tsunami, não tem terremoto, não tem vulcão. Nós somos um país abençoado, diferente do resto do mundo, que tem todo esse tipo de coisa. Nós temos uma terra fértil, nós temos uma Amazônia maravilhosa, nós temos um povo bonito, um povo agradável, um povo simpático, um povo que não merece o que está vivendo nesse momento. Tudo isso é culpa nossa. Os nossos pecados fez com que o nosso Deus se afastasse da nossa nação. É hora da gente voltar,
buscar ao Senhor, nos arrependermos para que Ele mude a nossa sorte. Pensa nisso, meu querido, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.